Vivemos em uma época curiosa. Nunca tivemos tantas possibilidades de prazer. Mais entretenimento, mais consumo, mais estímulos, mas ao mesmo tempo nunca se falou tanto em ansiedade, vazio e sofrimento emocional. Então, surge uma pergunta inevitável. Será que estamos buscando prazer de maneira certa? Existe uma palavra antiga da filosofia que tenta responder a essa questão. Uma palavra com mais de 2000 anos de história, culto ao prazer. Mas afinal, buscar prazer é algo errado? Ou o problema está no tipo de prazer que escolhemos viver? Hoje vamos refletir sobre prazer, felicidades, escolhas e saúde mental. E para essa conversa tão interessante, temos a satisfação de receber um convidado muito especial, o professor e doutor Wellington Luiz Oliveira, psicólogo clínico, psicanalista e professor de psicanálise pela Academia Brasileira de Psicanálise. Além de sua atuação clínica e acadêmica, ele também desenvolve um importante trabalho na prevenção do abuso sexual infantil, contribuindo para a conscientização e proteção social. Professor Wellington, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pela sua presença e uma boa tarde. Obrigado, doutor Almeida. É um prazer estar aqui com o senhor, né? A gente já está aí tentando marcar, né? Um bate-papo já tem alguns dias. Sim. E aí o senhor me chamou aqui para o podcast, eu fico muito feliz de poder bater esse papo aqui. E eu muito honrado. Que bom, coisa boa. É isso aí. Professor Wellington, para começarmos de forma simples, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, quando falamos de hedonismo, estamos nos referindo basicamente à busca pelo prazer ou pelo bem-estar na vida. O que exatamente significa hedonismo? Bom, o hedonismo ele surgiu na Grécia Antiga, né? Alguns anos antes disso. E a palavra vem do termo hedonê, né? Que significa prazer. Os filósofos daquela época associavam esse termo, o prazer para evitar a dor, né? Então é um prazer voltado para evitar a dor, né? E aí, com o passar do tempo, essa palavra vem tomando formas, e cada vez mais no sentido de alívio, né, de dor, de prazer. Para os gregos era muito importante as pessoas, né, focar, né, em vez de ficar focando no futuro, igual a gente fica focando hoje. Poxa, eu preciso estudar muito para ser um professor gabaritado, eu preciso trabalhar muito para ser rico, né, embora, né, cada vez mais o capitalismo está aí, oferece e exige muito da gente, né, para ter um capital, né, financeiro, né? Então, assim, essa exigência que nós temos hoje, os gregos muitas das vezes repudiavam, né? Eles falavam que a gente deveria focar no presente, no aqui e agora, e a busca do prazer não deve ser focada no futuro, mas no momento presente. Então, a palavra hedonismo naquela época, né, quando surgiu, era muito buscar o prazer agora, evitar a dor agora. Sim. E muitas pessoas, quando escutam a palavra hedonismo, pensam logo em exageros, festas sem limites, ou uma vida baseada apenas em prazer imediato. Essa interpretação corresponde ao verdadeiro significado ao conceito? Então, na Grécia Antiga, né, assim, tinha até um filósofo chamado Epicúrio, Sim. Né? E aí a doutrina que ele criou foi o epicurismo, né? Eu estava até comentando antes com o senhor aqui, antes da gente conversar. Ele era uma pessoa assim, icônica, né? Porque o Epicúrio ele foi um cara que construiu uma casa, né? E chamou seus amigos, algumas pessoas ali para morar junto com ele.
E aí, durante o dia, né, nas tardes, ele ia para o jardim daquele palácio, daquela casa que ele construiu, né, ele sendo filósofo, ele ensinava o epicurismo para essas pessoas que estavam ali com ele. E uma dessas disciplinas que tinha era justamente o ensino do hedonismo, né, que era a busca do prazer. Sim. E era um prazer simples, um prazer que não ostentava, né, um prazer que justamente para evitar a dor. Né? Tanto é que ele traz uma distinção. Né? Ele fala que quando a dor é aguda, o doutor Almeida, geralmente ela passa rápido. Né? Você não fica sofrendo tanto com aquela dor. Quando é uma dor crônica, né, você consegue, você aprende a suportar essa dor. Então ele traz essa questão da busca do prazer, né, como uma busca para suportar a dor. É muito diferente do que a gente vê hoje, né, que é uma busca a qualquer custo, é um prazer a qualquer custo, em todo momento. Hoje a gente tem ofertas, né, por exemplo, na nossa mão mesmo, através do nosso celular, para ter um prazer rápido, imediato, né, enquanto as pessoas acham que vão aliviar aquela dor, mas cria mais sofrimento. Sim, né? Verdade. Que é o oposto justamente né, do que os filósofos eles propunham antigamente. Sim, neste caso aí do Epicuro, que você está falando, desse modus operandi dele, inclusive junto com amigos, trazendo para que pudesse passar para ele as ideias do epicurismo, tal. Nós podemos dizer que esse hedonismo que ele ensinava, que ele passava, que ele desenvolvia, era um hedonismo mais equilibrado em relação a esse contexto de busca de prazer? Realmente era um hedonismo equilibradíssimo, né? Porque ele propunha, né, para os seus seguidores, muito comum os filósofos naquela época ter seguidores, que o prazer deveria ser apenas, né, para aliviar a dor momentânea, né? Ou para evitar a dor momentânea. E que o excesso de busca, ele já trazia isso nesse ensinamento, e muitas das vezes foi negligenciado esse ensino, né, que ele trouxe lá naquela época. Um pouco a gente fala disso, mas Epicúrio não foi muito bem visto pelos filósofos, né? Ele falava assim que para os seus seguidores que a busca excessiva do prazer também causava sofrimento. Então, essa busca do excesso, né, de prazer já era algo falado lá com Epicuro. Então, era um hedonismo equilibrado, sim. Entendi. Né, era muito equilibrado, sim. Né, o que ele propunha. E dentro dessa reflexão, podemos pensar que existem dois tipos de prazer: o prazer imediato, impulsivo, que satisfaz no momento, e o prazer equilibrado, que constrói bem essas qualidades de vida ao longo do tempo. Como podemos compreender essa diferença, já que você fez uma citação aí, por exemplo, das telas, né? O prazer imediato e o prazer... o prazer equilibrado, que constrói bem-estar de qualidade de vida ao longo do tempo. Como podemos compreender essa diferença que existe entre o prazer imediato e impulsivo, que satisfaz o momento, e o prazer equilibrado? Hoje, a sociedade em geral, doutor Almeida, ela vive o imediatismo, né? O que é isso, né? A gente precisa de respostas rápidas, né? Hoje as pessoas elas não conseguem esperar mais, né? Então, às vezes esse prazer instantâneo, né? E muitas das vezes isso a televisão prega, né? As propagandas que passam no nosso celular promete esse prazer imediato. Né, um exemplo muito claro, né, disso por exemplo, as pessoas se envolvendo em jogos, né, recentemente. Né? Por que as pessoas se envolvem em jogos? Porque tem uma promessa, né, de um ganho rápido, e aí geralmente essas pessoas vêm com um pensamento de escassez anterior. Né? Nesse pensamento de escassez, elas falam assim, poxa, eu preciso fazer algo para sair disso, desse sofrimento, dessa dor. E aí justamente é isso, você tem ali, né, um dinheiro ali, 500, 600 reais, coloca no jogo, né? O jogo pega o dinheiro dele e isso causa mais sofrimento. Então, e aí o jogo ele promete, não, jogue mais para você recuperar. E aí, de repente, fica aquele ciclo, né? Então, o imediatismo é muito voltado para isso, esse prazer imediato. É um prazer que as pessoas buscam para tampar a sua própria falta, né? O seu próprio vazio.
Agora, o prazer equilibrado é um prazer que nós todos devemos sim buscar. A busca, né? Nós Sim. podemos buscar, não é errado buscar. Nós estamos no Brasil. Brasil, acho que, se eu não me engano, mais de 90% da população é cristã. Né? E as bases do cristianismo, muitas das vezes a gente vê palavras de renúncia, né? Você não tem que viver prazeres, você não tem que viver situações boas. E muitas doutrinas que a gente vê, a gente pode dizer assim, né, no Brasil, a gente vê que é justamente das pessoas de viver esses prazeres. Mas tem como a gente viver prazeres saudáveis, né? A gente ter uma saúde mental saudável já é uma forma de prazer poderosa, né? Então, assim, o que não dá, né? O que não dá para a gente viver esse prazer imediato, rápido, acessível, igual a mídia, os celulares, né? as redes sociais, né? Prometem para a gente, né? Esse prazer imediato eu falo assim que é o que causa mais dor, né? Não tampa o buraco, né? Não tampa o vazio e causa mais dor. Frustração. É muita frustração. E o doutor Wellington, quando alguém diz eu quero fazer o que me faz feliz, de certa forma essa frase já carrega uma ideia próxima ao hedonismo. Nesse caso, a questão talvez não seja buscar prazer ou não, mas que tipo de prazer estamos escolhendo. Essa reflexão faz sentido? Às vezes acaba se anulando, né? Acaba deixando esse buscar, né, por uma questão racional, né? Porque foram moldadas ao longo da vida delas que se elas tivessem um pouco mais de felicidade, de prazer, um outro ser humano, né, uma outra pessoa que está ali do lado dela, um par, poderia criticar ela, falar mal dela, né? Então muita gente acaba indo para esse campo da razão, né? E outras se libertam disso. É aí que surge essa frase que eu falo, né? Eu prefiro fazer algo que me faça feliz, que é emoção, que né? É justamente se libertar desse olhar do outro, né? O que o outro vai pensar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Lógico que é muito importante a gente falar sobre isso, que a busca do prazer, né? Assim, eu sempre falo que tem que ser com responsabilidade, né? O Epicúrio, ele trazia isso nos seus ensinamentos lá na Grécia Antiga. Por exemplo, a pessoa quer viver uma vida fazendo sexo, né? Mas a pessoa, o Epicúrio, ele tomou certos cuidados para não ser profano, né? Não ser uma pessoa que vai se contaminar com doenças, né? Eu quero ter prazer. Naquela época era muito comum o vinho, né? Bebendo vinho, né? Mas o Epicúrio pregava, né? A embriaguez, né? Naquela época ele já falava isso, produzia já confusão. Então, até que ponto você pode se embriagar, né? Para ser feliz, para ser, né? O ensinamento que também é uma fuga, né? Filosófico era assim. Então, assim, muitas das vezes o que acontece é justamente o contrário. As pessoas elas vão muito pelo lado racional, construído ao longo dos anos, da vida dela, né, do que simplesmente aceitar uma posição, né, de uma busca de uma felicidade própria e de um sentido, né? E a pergunta mais assim, que eu falo mais complexa ainda, é que será que realmente existe felicidade 100%? Tinha uma autora, né, na psicologia que falava assim, né, a vida perfeita, né, ela sempre falta alguma coisa. Então, esse hedonismo completo, essa coisa, esse prazer completo não vai existir nunca. E é até bom que ele não exista, porque isso nos preserva, né? Porque se a gente for completo demais, esses dias eu estava conversando com um paciente sobre isso, né? Que ele fala comigo assim, poxa, doutor, eu tenho tudo. Eu tenho uma mulher bonita, eu tenho um casamento bem estruturado, eu tenho filhos maravilhosos, mas eu tenho um vazio dentro de mim. Né? A pergunta é o porquê, né? É o porquê, né? Ou seja, é o ter tudo. Sim. Porque se ele tivesse algo para buscar, um projeto, uma situação para poder se desenvolver, ele não estaria nessa posição de tristeza e vazio. E nós temos sempre coisas para conquistar, né? Sim, sempre temos é saudável. Né? Eu falo assim, a vida, né, faltar alguma coisa. Sim. Né? E se olharmos para a sociedade atual, percebemos que vivemos cercados de estímulos que prometem prazer imediato. Nós já até falamos sobre isso. Redes sociais,
consumo rápido, entretenimento constante, gratificações instantâneas. Essa dinâmica pode influenciar o comportamento humano? Demais, né? Uhum. Uma das minhas teses de TCC, há alguns anos atrás, foi sobre o discurso do capitalismo, né? Hoje, o discurso que a gente vive na sociedade, né, Lacan, ele traz, deixa eu explicar para as pessoas, né, que muitas vezes, o que é o discurso do capitalismo, né? Nós vivemos 4 grandes discursos na sociedade: o discurso do mestre, da histeria, do universitário, e o 4º discurso, que é o discurso do capitalismo, né? Todos esses discursos que Lacan propôs no ensino dele são discursos que fazem laço social, né? Você acaba fazendo um laço com outra pessoa, né? Você tem uma relação com outra pessoa. O discurso do capitalismo, você tem uma relação objetal, né? Você tem que consumir, comprar, obter, né? E o discurso é assim: se você não tem, você não é feliz, né? Então as pessoas, quando eu construí esse TCC pensando nisso lá atrás, né, na minha graduação de psicologia, foi simplesmente para falar sobre isso, né? As pessoas têm buscado muito uma relação do ter do que do ser, né? E aí essa relação do ter, quanto mais ela busca, mais ela vai ficando vazia, sem sentido, sem significado, né? E concomitante a isso, né, a sociedade vai mudando. Hoje a gente está na era digital, né? Se você tem, por exemplo, Elon Musk, né, falando que vai construir uma relação que você vai poder se relacionar com um robô. Bizarro isso. Bizarro. Não é? Mas assim, para você ver, isso é tudo engrenado nessa sociedade do consumo, né? Sim. Então é mais fácil você se relacionar com uma máquina, né, que você vai programar do jeito que você quer, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai programar nessas máquinas. Mas assim, do que você se relacionar com as pessoas. Isso é o discurso do capitalismo. Vai afastando o ser humano do ser humano. Vai afastando cada vez mais. E eu falo que as relações vão se perdendo, vão se tornando cada vez mais sem significado, né? As pessoas, elas estão mais afastadas uma das outras, né? As pessoas, elas estão mais desconectadas uma das outras. É muito comum quando a gente atende pessoas, né? O senhor atende também, né, doutor? Sim. Você vai atender casais, por exemplo, né? Você vê relações de casamento, as pessoas desconectadas uma das outras. Verdade. Os primeiros trabalhos é trazer essa conexão de novo, para a vida ter um pouco mais de sentido, né? Então, assim, estamos vivendo tempos, fala-se, desafiadores, né, nessa questão da busca do prazer, porque cada vez mais o discurso, né, esse discurso do capitalismo, né, do consumo, vai criando produtos que prometem preencher o vazio, mas, né, não não vai É, preencher. fica só na ilusão mesmo. Em muitos casos, essa busca constante por satisfação imediata pode gerar ansiedade, frustração e até sensação de vazio. Podemos dizer que, às vezes, as pessoas não estão buscando o prazer verdadeiro, mas apenas tentando fugir do desconforto, como você já falou a respeito do conforto? O Freud falava que nós somos seres faltantes. Nós somos seres de falta, né? O vazio vai estar ali, né? E se não tiver essa falta, não tem desejo, né? Ao mesmo tempo que nós somos faltantes, nós somos desejantes, né? Então, cada vez mais com essas promessas de preenchimento, né, que a sociedade, se você ter isso, né, você vai ser feliz. Se você ter o iPhone 17, nem sei qual o número que está, né, você vai ser plenamente feliz. Aí a pessoa compra, lança o 18. Né? E a falta fica ali. Né? Na verdade, as pessoas tentam o tempo todo tampar esse buraco, né? Esse vazio que fica ali. Né, ao invés de aprender a lidar, né, que é o propósito que, enquanto analistas, enquanto pessoas da saúde mental, a gente propõe, a gente não quer anular a falta, a gente quer ajudar essa pessoa a lidar com a falta. Né? E aí o discurso é o contrário, né? Você precisa ter cada vez mais para
para você ser feliz. E acaba entrando nisso que o senhor me perguntou. Sim. Né? As pessoas cada vez mais vão perdendo sentido na vida, né? O prazer na vida. E aí, o prazer, quando a gente vai parar para pensar, está nas coisas simples. Né? No domingo à tarde, com a família, no Sim. almoço, um olhar, olho a Um olho. café com um amigo, Um né? café Uma com um tarde, amigo. Né, num passeio com os Sim. filhos. Hoje as crianças, né, eu atendo crianças também, você vê o quanto que as crianças sentem falta dos pais. Às vezes os pais moram na mesma casa. O ausente presente, o presente ausente. Isso, e aí elas vão buscar outras fontes de prazer. Sim. O menino fica muito tempo na tela. Por quê? Muitas das vezes não tem a atenção dos pais. Substitui. É uma coisa polêmica, né? Que muita gente não vai gostar. É importante a gente falar sobre isso. É uma reflexão. Né? Que será que nós estamos dando tempo de qualidade para as pessoas que a gente ama? Porque quando a gente consegue entender que o outro está sendo feliz ao nosso lado, né, a gente está cumprindo nosso propósito de vida. E isso também gera um pouco de prazer. Pelo menos para mim. Sim. Né, eu vendo, por exemplo, sou casado, né, minha esposa feliz, quando ela está feliz, isso me traz muito prazer. Eu posso buscar prazer também ajudando pessoas, fazendo o outro feliz. Não tem problema nenhum nisso. Sim. Do ponto de vista psicológico, já que você é psicólogo, psicanalista, o ser humano tende naturalmente a buscar prazer e evitar dor. Podemos dizer que essa característica faz parte da própria natureza humana. E eu acrescento, por vontade própria, o seguinte: no seu set analítico, como é que você lida, o que tem acontecido, o que tem aparecido, o que tem se apresentado a você pelas mãos dos seus pacientes, e que você está observando que realmente está precisando, você, como um profissional terapeuta, que você precisa elaborar mais, ajudar mais essa pessoa. O que está acontecendo com o ser humano nesse sentido? É muito interessante que a gente vai falando muito do que realmente eu escrevi nesse trabalho de conclusão de curso há anos atrás. Hoje tem se produzido, doutor Almeida, o que a gente chama de novos sintomas na clínica. Justamente por essa dificuldade do ser humano de fazer laço social com outras pessoas. As pessoas podem viver numa casa com 10 pessoas, mas o que a gente percebe é que elas estão cada vez mais vazias, afastadas. E sozinhas. Né? Ou às vezes até elas têm um interesse de se conectar, mas a pessoa com que ela convive está desconectada. Então, um dos maiores desafios é essa construção social hoje. E quando tem essa falta de construção, o que acontece? Novos sintomas, novas formas, né, das pessoas tentarem preencher a falta, tentarem preencher os seus vazios. Freud ele já trazia ensinamentos muito importantes para a gente, né? Quando ele cria a psicanálise, a gente está falando que muitas das vezes os conceitos foram muito mal interpretados, mas o Freud ele falou que nós somos seres pulsionais, né? E dentro de nós existiria duas forças. Quais são essas duas forças? A pulsão de vida, né? E a pulsão de morte. O Troieb, né? O ser humano ele vai buscar sempre a homeostase, né? Retornar, né? Aquela sensação ali de zero estímulo, né? E nesse retorno de zero estímulo, nós temos a pulsão de morte, que é justamente a tentativa de você não desejar, né? De você não ter que precisar, né? de criar expectativas, e para não precisar disso, né, a pulsão de morte está aí, ela anula esse desejo, ela anula essas... E a pessoa fica quase inanimado, né, com essa situação. É uma força que está dentro de nós. E a outra força que está dentro de nós é a pulsão de vida, que é a função... Ela tem uma função criadora, desejante, que é o que faz a gente criar laço social, que é o que faz a gente criar projetos, que é o que faz a gente desenvolver enquanto pessoa. Então, o grande conflito que a gente vê hoje nas pessoas é essa falta de laço social e a maneira como elas têm se retornado para esse lado mais aniquilador, né, da pulsão de morte, né, que é essa pulsão do inanimado. Eu prefiro não desejar
né? Porque se eu desejar criar expectativa, o outro não vai me dar a atenção que eu preciso, não vai me dar o que eu quero, não vai fazer o que eu quero. Não, eu não crio expectativa, pulsão de morte atuando, né? Do que você ter uma pulsão mais criativa, que é a pulsão de vida, né? Sim. Então, assim, o Freud ele traz um outro conceito que eu acho muito legal, que é a sublimação, Sim. né? Que é justamente transformar essa angústia, né, que as pessoas vivem em modos de arte, né? Ele falava isso, né? Ele fez todo um estudo em cima dessa Sim. situação, por isso que eu acho a psicanálise fascinante, né? Sim. E as pessoas estão com essa função criativa, sublimativa, cada vez menos, né? Sim. Então, assim, no consultório, quando a gente pega um caso, é muito você colocar a pessoa nesse ciclo de criação, tirar ela desse inanimato para um ciclo de criação. Quer que eu conte um exemplo aqui? Vou citar nomes em nada, né? Alguns anos atrás, um assunto bem... Pode falar assunto polêmico aqui, doutor? Pode, é vontade. Há alguns anos atrás, eu atendi uma pessoa, não vou falar nome nem nada. Lógico, né? lógico, questão de ética. Ela buscava o prazer em Belo Horizonte, aqui nós estamos em Belo Horizonte, tem alguns pontos, né, que as pessoas vão para fazer sexo ao ar livre. Não sei se o senhor tem conhecimento disso. Não, não Isso, conheço. se eu não me engano, o nome era Dog. Ah, eu não sabia. Né, chama Dog. E aí, essa pessoa ia ali, né, e aí várias pessoas vão ver lugares públicos para buscar prazer. Né? Só ali que ficava naquele ambiente. Isso, enquanto estava ali naquele ambiente, né, estava preenchendo o buraco. Sim. Né? Mas quando saía, né, daquele ambiente, era uma pessoa casada, né, aparecia o vazio. A depressão, a tristeza. Vazio. O professor e doutor Wellington, uma pergunta interessante, baseada até em uma aula que eu dei uma vez no Psicof, em uma escola. Nós vivemos a nossa vida namorando a morte? Namorando a morte? Eu estou te falando isso por causa de uma dentro do triebe aí da pulsão de vida e de morte. Eu estou te falando isso aí por causa dos esportes radicais. Né? Cada dia inventa uma loucura diferente no esporte radical. Você vê, por exemplo, no motocross, o cara dá 5, 6 piruetas no ar. O que esse cara está procurando? E tem um esporte novo que o cara ele joga o paraquedas e depois salta atrás do paraquedas. Imagina o que esse cara está querendo. Então, ele tem aquela coisa da adrenalina, ele sente prazer, aquela coisa maravilhosa daquela loucura que ele está vivendo. Não pode dar errado. Se der, não é? Tá ruim, né? Mas ele está... Por isso que nós estamos falando da pulsão, vivendo uma vida namorando a morte. Dentro dessa coisa aí da pulsão. Sim. A gente que, né, os nossos desejos, a maioria das vezes. Porque assumir o desejo incomoda, né? No caso dos esportes radicais, né, justamente a pessoa, né, tá, né, inclinada realmente para essa dopamina, nessa adrenalina que tem ali, do prazer, que a gente já falou nisso aqui do nosso programa, imediato. Né? Ela não está pensando se depois, né, se algo der errado, elas não pensam se algo der errado, ela quer aquele prazer. Ela corre atrás do certo, não do errado, né? Né? Mas o Freud ele falava algo, né? O amor nasceu para vencer a morte. Segundo a psicanálise, inicialmente buscamos satisfação imediata, mas ao longo do desenvolvimento surge também o chamado princípio da realidade. Nós já estudamos sobre isso, que nos ajuda a lidar com limites e consequências. Podemos dizer que a saúde mental depende justamente desse equilíbrio entre prazer e realidade? Dentro de nós, doutor Almeida, nós temos as instâncias psíquicas, né, que é o id, o ego e o superego. Né? O id, ele é mergulhado no prazer. Né? Eu até brinco, né? Toda vez que nós temos desprazer, ele surge, essa voz da nossa consciência, né? Eu uso exemplo assim, até banal, que eu falo assim, a pessoa está no sábado à tarde na casa dela, de repente a voz surge. Né? Nossa, que coisa chata, que coisa que está incomodando, né? Aí surge o desejo, porque, né, junto com o id, ele está mergulhado no inconsciente,
os nossos desejos mais profundos estão no nosso inconsciente. Sim. Né? E aí surge o desejo para aliviar esse desconforto. O id, ele traz essa voz, ele fala assim, por que você não vai para o shopping, né, gastar um dinheiro, né, passear, tomar um sorvete. Aí nós temos o princípio da realidade que nasce junto com o ego. O ego da gente, o eu, né, Sim. ele nasce ali por volta de 6, 7 meses, né, de idade, né? É quando a criança começa a se reconhecer como uma alteridade, né, uma outra pessoa. Ela começa a se separar da mãe. Até então ela está ali grudada e acha que ela e a mãe é uma coisa só. Sim. Mas é muito saudável esse bebê, essa criança, se desprender, né, desse outro, né? E aí, quando ela tem essa noção, é o princípio da realidade. Pode vir o desejo, mas sempre vai vir uma voz também que fala assim, mas espera aí, você não tem o dinheiro para você sair hoje, né? Sim. Não é assim? Pega o cartão e... Né? Aí, para complicar, né, lá para 3, 4 anos, né, vivendo ali com os nossos pais, surge o superego, né, que é justamente essa instância moral, se você deve ou não deve fazer. É o juiz, né? O juiz, que está ali olhando tudo, está observando. Então... surge o desejo, né? Aí vai pro shopping, aí o ego fala assim, mas você tá sem dinheiro. Aí o superego vem, né, nessa etapa de juízo e fala assim, peraí, você trabalhou a semana toda, né? Você fez um tanto de coisa, né? Eu acho que você deve ir. E aí a pessoa fala assim, né? Minha consciência, né, tá falando para mim poder sair. Não é a consciência, é o superego que está estimulando você. Sim. Aí quando a pessoa vai, né, mas a pessoa, o ego ainda fala assim, não, mas como que você vai fazer para pagar? O superego, você deve ir, passe no cartão de crédito. Pagar depois. Paga depois. Depois a gente resolve isso. A pessoa vai, curte ali, e eu brinco, né? Aí volta, gastou R$4.000 no cartão de crédito, doutor Almeida. Na primeira coisa que faz, quando ela chega em casa e senta no sofá, o superego tá ali de novo e fala assim, por que você fez isso? Aí vai te dar uma cacetada. Dá uma cacetada e o sentimento é de quê? De culpa. Culpa, e às vezes a pessoa, eu conheci um caso de uma pessoa até do meu relacionamento, que ele consumia, até por causa também de uma bipolaridade. E depois chegava em casa, ele pegava principalmente perfumes caros e jogava numa pedra que tinha lá e quebrava tudo. Então gastava lá 3, 4 mil, depois jogava tudo numa pedra e quebrava e entrava em depressão. Ficava 2, 3 dias ali chorando e falar, agora como eu vou pagar isso? Não adianta. Né? Então é o superego que incentiva depois. Rígido, né? Não é? Se for um superego mais maleável, ele até te perdoa. Eu brinco assim, né? Mas muita gente tem um superego mais rígido devido à criação parental. E aí, o prazer, né, o desejo é natural do ser humano. Sim. Nós temos essa inclinação, não adianta a gente falar que não. Sim. Nós temos essa inclinação para buscar esse prazer, o desejo, né? E aí, se você tem um superego rígido, ele vai te punir mesmo. Não tem como você sair. Não tem saída, disso. né? Não tem como sair. É o pai severo. Vai ter. Né, o pai severo, né? Então a psicanálise ela traz com muita maestria, né, e é justamente essa busca do prazer, esse id que está ali. Eu tenho analisado os sonhos de clientes, né? Sim. Outro dia aconteceu um sonho assim bem que a bizarro. menina contou para outra menina, e aí depois eu estava até falando isso numa aula também, falou assim, porque eu tive um sonho que eu vi seu esposo nu e tal. Eu falei, olha o desejo aí, né? Ou seja, ela desejando o esposo da outra, aí a menina, para justificar aquele sonho, porque gerou conflito, os desejos às vezes causam conflito. Gerou conflito, é a pombagira que está no seu casamento, né? Partiu pelo lado místico. Você está entendendo? Então, assim, as pessoas, o doutor Almeida, elas, o desejo, nem todo desejo é bom, e a gente tem que assumir. Sim. Né? Poxa, eu tô com esse desejo, eu tô com essa situação. É mais fácil você assumir e resolver aquilo do que, às vezes, a gente vai muito pro lado místico, né? Sim. Para esse lado, é o diabo que tá colocando sobre a neurose religiosa, às vezes, entra em evidência muito pesado.
E aí a gente tem que tomar muito cuidado É. com isso, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente entende que nem todos os desejos são bons, né? Sim. Então não adianta eu ir acolhendo tudo, né? Se eu fizer tudo que o meu id, né, traz ali para mim fazer, né, pode dar ruim, mal. Pode terminar muito mal isso aí. Pode terminar muito mal. Então, assim, essa noção que a gente começa a entender, que nem todos os desejos são bons, é que também a gente precisa equilibrar a vida. A vida boa é uma vida com equilíbrio. Sim, né? verdade. Vidas com excesso, né? Vidas com muito excesso ou com nada é um problema. Mas uma vida equilibrada a gente consegue suportar melhor, né? Tem mais sentido, é mais tranquilo para a gente viver. Aquela história dos extremos, né? O extremo é um problema. É um problema. E diante disso, talvez o grande desafio da vida seja encontrar o equilíbrio entre prazer, responsabilidade e sentido da vida. Como podemos refletir sobre esse equilíbrio, então? O equilíbrio, né? Olha só, a realidade para a gente é muito dura, né? O princípio da realidade, né, que a gente fala, né? Se você parar, né, a gente está vivendo um momento, né, que está acontecendo uma guerra, né? E a angústia é inevitável muitas das vezes, né? Mas o aprender a lidar com isso e a suportar, né, às vezes essa dor é muito melhor do que às vezes a gente agir sem pensar, né? Não que o que eu prego assim que a gente vai racionalizar tudo e que vai resolver tudo com pensamentos racionais, porque muitas das vezes a gente vai estar de modo inconsciente, quando viu a gente já está numa situação, né? Mas uma maneira que eu sempre trago, né? A gente precisa ter uma responsabilidade diante da vida enquanto pessoas. Sim. De assumir o nosso próprio desejo. Eu quero isso, é estranho, mas é meu isso aqui, não é do outro. Sim. Né? E ao mesmo tempo que a gente assume, viver de maneira mais equilibrada, mais tranquila, de maneira mais responsável. Né? Eu falo que eu sou um psicólogo, psicanalista, que eu prego a responsabilidade. Sim. Né? Assim, eu quero fazer isso. Tá, você quer, mas você vai bancar? Você vai assumir? Você consegue assumir isso? Né? Então, assim, essa reflexão é muito importante a gente fazer, ainda mais esses dias tão complexos, né, que a gente vive, e angustiantes também, por que não? Né? A gente sente angústia o tempo todo, se a gente for parar para pensar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ir tentando tampar esse buraco, essa angústia, de qualquer jeito, né? De qualquer maneira. A gente precisa entender o que está causando angústia. Sim. Né, primeiro. E depois a gente faz os reparos que são necessários. É verdade. Equilibrando, né? Doutor Wellington, infelizmente, nós estamos no final, passou tão rápido, né? E para caminharmos para o encerramento da nossa conversa, falar sobre hedonismo acaba sendo também falar sobre escolhas, também sobre valores, qualidade de vida. Que reflexão esse tema pode trazer para as pessoas que estão nos ouvindo hoje? A dúvida sempre vai existir, doutor Almeida, né? Se a gente tem que escolher algo na vida que vai nos gerar prazer, vamos ter dúvida. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom. Eu falo assim que, quando a gente vai fazer uma viagem, né, a sensação antes de ir para a viagem é muito melhor quando você está lá, né? E, às vezes, as lembranças também são boas, também, né? Mas tudo tem um início, meio e fim. Sim, lógico. Né? E quando a gente entende que a vida tem equilíbrio, e a gente tenta trazer esse equilíbrio para a vida da gente, a gente vive de maneira mais saudável, né? Menos depressiva. A gente precisa criar uma cultura com a gente mesmo, de ter um pouco mais de paciência com a gente mesmo. Com essa cultura, igual eu vim falando aqui, do discurso do capitalismo, essa cultura dessa sociedade que a gente vê aí, sociedade do espetáculo, né? O tempo todo tem que ter algo ali para me ver, para me assistir, para me poder experimentar, né? Essa cultura, muitas das vezes, o que ela causa mais é vazio. Nociva, né? Porque a gente não olha para a gente mais. E eu falo assim que um dos maiores segredos que a gente pode tirar na vida é de poder olhar e enxergar a gente enquanto pessoa, enquanto uma pessoa desejante, um sujeito, né? Sim. Uma pessoa nesse mundo que, sim, pode fazer diferença na vida de outras pessoas, né? Mas que não tem problema nenhum também a gente ter os nossos momentos de prazer, de tranquilidade. Que merecemos também. Não de maneira exagerada. É verdade. De jeito nenhum. Professor Wellington, para quem deseja acompanhar o seu trabalho, eu não sei se isso é possível, você que vai falar,
aprender mais, continuar refletindo sobre temas ligados ao comportamento humano, saúde mental, até mesmo marcar consultas com você. As pessoas podem encontrá-lo nas redes sociais, telefone. Como é que faz para encontrar você? Fique à vontade para deixar os seus contatos. Redes sociais é o Falar Faz Bem. Falar, né? Faz Bem. Bien. Bien. Em espanhol. Em espanhol. Bien. 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 Isso. Falar, Faz Bem. Digitou no Google, acha, né? O Falar Faz Bem, né? Uhum. Tem um site, né? Lá tem o Instagram também, com esse mesmo nome. E meu telefone, né? Eu deixo sempre aberto também. Sim, é o 31, vai aparecer aqui na barra. Aqui, 319-9489-2532. Instagram também. Depois a gente vai colocar isso tudo aqui na tela. Só digitar Falar Faz Bem. Beleza. Falar Faz Bem. Beleza. Ô, professor, eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite, ter deslocado lá do seu trabalho, ainda vai sair daqui correndo para dar continuidade, e eu espero que você esteja aberto, eu espero merecer recebê-lo de novo com outros temas. O prazer é todo meu e vamos marcar. Agradeço muitíssimo, viu? Obrigado. Que Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Falou. A busca pelo prazer faz parte da natureza humana. Todos queremos sentir alegria, satisfação e bem-estar. Mas a vida nos ensina algo muito importante. Nem todo prazer preenche e nem todo caminho fácil leva à felicidade. Talvez o verdadeiro desafio seja aprender a distinguir entre aquilo que apenas nos distrai por um momento e aquilo que realmente nutre a nossa vida. Porque viver bem não é apenas sentir prazer, é encontrar sentido nas escolhas que fazemos e nas relações que construímos. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado.